Vamos iniciar o culto dessa manhã com uma oração. Bendito Deus, Pai Celestial, louvamos o Seu nome nessa manhã. Que bênção estarmos aqui, que bênção abrirmos os olhos e perceber que em Sua infinita graça e misericórdia nos concedeu mais um dia de vida para vivermos na alegria do Espírito, na adoração do Senhor e no serviço a Ti, uns aos outros, tudo para o louvor da Sua glória. Vem estar conosco nessa manhã e fala profundamente ao nosso coração. Queremos Te ouvir, queremos nos alegrar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram a palavra de Deus no Salmo de número 32, Salmo 32. Estamos na nossa série falando sobre perdão, e o Salmo 32 é um texto clássico que trata muito bem sobre essa questão, sobre a bênção do perdão. Salmo de número 32. Seja gentil, se você perceber que tem alguma pessoa, um visitante que não está com sua Bíblia ou não sabe manuseá-la como nós que já manuseamos há muito tempo, ajude, ceda a leitura para que ele acompanhe desde o início a palavra do Senhor. Salmo de número 32, a palavra de Deus nos diz nesse texto, de Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. O pecado da moda é o pecado fora de moda. É o conceito que está cada vez mais em voga nos dias atuais. Cada vez mais aquilo que a palavra de Deus apresenta como pecado está sendo resignificado no mundo pós-moderno em que vivemos, e passa a ser transformado em doença, passa a ser transformado num simples desvio de conduta, num comportamento cultural, ou as pessoas simplificam usando o termo, ele pisou na bola. Ou seja, o pecado é encapado, maquiado, para que as pessoas não se sintam mal com esse tipo de pensamento ou ideia que o cristianismo e a palavra de Deus passam. O pior de tudo isso é que, infelizmente, muitas vezes, dentro da igreja, esse conceito também está sendo facilmente abraçado. Muitos têm encarado com profunda naturalidade determinados comportamentos e, por vezes, pouco vemos os membros da igreja entristecidos devido a um pecado específico que não seja alguns que nós marcamos como maiores do que outros pecados. Cada vez mais se aceita, eu já ouvi isso dentro da igreja, pastor, você sabe como que é, ninguém segura a juventude, então vamos parar de ser tão rígidos com eles. Muitos, numa explosão de ira, dizem, é o meu jeito de ser, Deus vai aceitar o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. O pecado vai se tornando comum, e o arrependimento em relação a ele é deixado cada vez mais de lado.
Talvez por isso, muitas vezes, não temos experimentado um crescimento genuíno espiritual, uma maturidade que Deus deseja para cada um daqueles que Ele chamou para serem dele. Não há santidade na vida de uma pessoa que não se importa com o pecado. Não haverá crescimento genuíno em uma igreja na qual o povo se habitua com o pecado e faz vistas grossas a ele. Mas apesar de tudo isso, apesar da gravidade do pecado, apesar de toda a feiura do pecado, apesar daquilo que nós somos, o Salmo 32 é uma oração de esperança quanto ao pecado e o que Deus pode e quer fazer na vida dos seus filhos. E é isso que nós vamos aprender nessa manhã. Lembrando que o Salmo 32, muito possivelmente, foi escrito também com o Salmo 51, naquele momento em que Davi é confrontado em relação ao seu adultério com Batseba. Então isso ganha uma conotação ainda mais profunda. Nós não estamos falando de um homem que falava de algo superficial e algo que ele não tinha experimentado. Ele vivenciou essa realidade do pecado e vivenciou o trato de Deus com o seu coração. E por isso eu quero que você acompanhe comigo as lições importantes desse texto. E a primeira delas é, Davi nos mostra e fala sobre o peso do pecado, o fardo do pecado. Os versículos 3, 4 e 9 tratam dessa questão de maneira muito clara. Você pode acompanhar, se quiser ler o seu texto, no Salmo 32. Davi vai iniciar o Salmo, e depois também ali no versículo 9, meditando sobre o peso que o pecado estava trazendo sobre suas costas, sobre seus ombros. Ele preferiu momentaneamente escondê-los. Por um bom tempo ele preferiu fazer vistas grossas, não deixar que ninguém soubesse. Ele arquitetou um plano todo específico para que ninguém pudesse descobrir os seus erros, a sua maldade. Na vida dos verdadeiros filhos de Deus, aqueles que foram alcançados um dia pela graça, o pecado é um peso sobre os seus ombros. Tem gente que até anda encurvada diante do mal que os acometeu, do pecado que eles cometeram. Davi, para que isso também ficasse claro, usa até a imagem interna, o seu corpo também internamente, os seus órgãos se ressentem do seu próprio mal, do seu próprio pecado. O pecado é um peso. Há muitas pessoas, às vezes na igreja, não se assustem com isso, não estamos aqui ensinando nenhum evangelho de prosperidade ou de neopentecostalismo, mas a Bíblia fala sobre isso. Muitos estão doentes por causa do pecado. Não à toa, Tiago falou sobre isso, lá no capítulo 5, 14 a 16 da sua epístola. Ele diz: está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, façam oração por ele, ungindo com óleo o nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o restabelecerá, e se tiver cometido pecado, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orar uns pelos outros para serem curados. O pecado estava trazendo problemas sérios para muita gente. Eles precisavam tratar disso. Muita gente estava doente por causa de erros que eles não aceitavam e que eles não confessavam. Muitas vezes a pessoa fica assim porque ela talvez se sinta fora da vontade de Deus, entristecido porque é um filho genuíno de Deus, por não alegrar ao Senhor, pelo fato de sentir a mão de Deus pesar sobre aqueles que são seus filhos, e porque insiste então andar no pecado constantemente. É por isso que Davi até fala de dores, ele fala: eu tenho gemidos constantes todo dia. Reconhece que é a mão de Deus que está a disciplinar. Ele diz: a mão de Deus pesava dia e noite sobre mim, meu vigor se secou como uma planta no deserto, no meio do calor de verão. O pecado pode trazer essa consequência, e também pode trazer, porque o pecado, ele nunca é estático, o pecado ele é dinâmico. O pecado produz mais pecado. Consciência cauterizada nos leva para mais pecado, para mais desvio do Senhor. Ninguém nunca para apenas em um simples pecado. Ele vai continuar a cometer um após o outro. Um abismo chama outro abismo. O pecado vai embrutecer, cegar, endurecer o coração. Vai nos afastar cada vez mais do Senhor e trazer danos espirituais e às vezes até mesmo físicos para os filhos de Deus. E para que isso ainda ficasse mais claro, Davi fala como o pecado atinge até mesmo o nosso entendimento. Você reparou que ele fala ali, ele diz: não sejais como o cavalo e a mula que não tem
entendimento. Cavalo, você tem que pular a cabeça e puxar. Você tem que colocar o aguilhão no couro dele, vai adiante, fica onde você está, mas Davi está dizendo, nós não somos assim, nós temos entendimento, e Deus nos mostra claramente em sua palavra o que é pecado, o que deve ser encarado como pecado, e como o pecado deve ser tratado. Mas muitas vezes nós estamos tão irracionais por causa do pecado, que Deus tem que nos tratar como um domador trata os animais que não têm entendimento. Então Deus manda uma carga pesada sobre a nossa vida para que nós possamos entender onde estamos, para que a luz do Espírito Santo volte ao nosso coração, ao nosso entendimento, nós entendamos o que Ele deseja e abandonemos o pecado. Segunda lição. A necessidade da confissão do pecado. Davi diz no Salmo 32, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Queridos, o pecado não pode ser calado diante de Deus. O pecado, toda vez que é cometido, tem que ser encarado como pecado, confessado como pecado e abandonado como pecado. Tem gente que acha que é simples, eu cometi um pecado com o meu irmão, aí ele entende, deixa para lá. Eu cometi um pecado, e todo pecado, em primeiro lugar, antes de ser contra uma pessoa, é contra o próprio Deus, eu tenho que falar para Deus. Ainda que a outra pessoa não saiba, ainda que no meu pensamento, no meu desejo mais profundo, eu tenha cometido um pecado contra alguém ou contra o próprio Deus, eu não posso simplesmente dizer, Deus sabe. Não, eu tenho que dobrar meus joelhos, juntar minhas mãos e dizer, Senhor, eu estou aqui na tua presença para confessar o meu pecado, perdoa-me, Senhor. É a Deus que, em primeiro lugar, temos que confessar o nosso pecado. O grande problema do pecado não são, apesar de também serem, mas em primeiro lugar não são as outras pessoas, mas é o próprio Deus. O pecado ofende a Deus, obscurece a sua perfeição, santidade, tem que ser pago com a vida. Mas Jesus pagou em nosso lugar com a sua vida. As nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós. O senso de peso, de enfermidade existe porque nós esquecemos que a nossa ofensa é contra o Senhor e é a Ele que devemos nos dirigir, clamando o seu perdão. E graças a Deus temos o nosso Senhor Jesus Cristo como mediador, que pagou o preço do pecado e nos perdoa. A confissão de Deus não é uma necessidade, em primeiro lugar, de fazer nossos erros e maldades conhecidas a Ele. Ele conhece todas as coisas. Mas a aceitação da nossa natureza corrompida, o desejo que o Senhor nos mude e o experimentar da graça em Jesus Cristo, para que então tenhamos o alívio total pelo perdão das nossas faltas. Isso deve ser feito com um caráter de urgência. O que Davi diz aí? Aqueles que são dele, os que são do Senhor, o procurarão para o perdão em tempo de te encontrar. Como o pecado faz separação entre nós e Deus, como o pecado é terrível a tentar dizer, e o inimigo vai usar isso para dizer que Deus não nos ama mais. Procure a face do Senhor, clame pelo seu perdão. Deus nos chama como um Pai amoroso, espera que o busquemos nas nossas faltas. Mas às vezes nós ficamos tão endurecidos, e vamos nos distanciando tanto do Senhor, que nos esquecemos dessa dádiva, dessa bênção. Em tempo de encontrar o Senhor, se a sua vida está em profundo pecado, peso, doença, quem sabe até mesmo, procure-o. Ele é sempre presente e sempre disposto a perdoar os seus filhos. Terceira e última lição: o resultado do perdão dos pecados. Davi diz, tu és o meu esconderijo, me preservas da tribulação e cerca de alegre cantos ou cantos de livramento. Veja que sensação maravilhosa o perdão traz àqueles que clamam a Ele, clamam ao Senhor para recebê-lo. É uma sensação de livramento, de alegria, de louvor ao Senhor. Deus instituiu, ensina um caminho que se deve seguir.
A confissão do pecado, além de trazer alegria, abre os nossos olhos para que então entendamos, a partir de agora é uma vida nova, a partir de agora eu sei qual é o caminho que eu devo seguir. Deus vai nos dar a orientação necessária, Deus vai nos dar a orientação espiritual para que possamos satisfazê-lo e possamos ter relacionamentos edificantes uns com os outros, entre o povo de Deus, na família, no dia a dia. E para que isso ainda ficasse mais claro, Davi faz a diferença, ou apresenta a diferença entre o ímpio e o crente. Quando uma pessoa me procurar, quando está com uma sensação de que Deus não o perdoou, de que está com um peso sobre suas costas, entristecido pelo pecado, e diz para mim, eu não sei mais se eu sou crente, eu falo, não, você o é. Porque o crente se importa com a vontade de Deus, porque o crente se importa quando ele comete um pecado, o ímpio não está nem aí. Para o ímpio não há diferença nenhuma sobre o que é pecado e o que não é pecado, se ele está errado ou não, se Deus se importa com ele ou não, ele continuará a sua vida de impiedade, não ligando para o que Deus acha, o que a palavra de Deus diz. Mas o crente, quando é afetado pelo pecado, aquilo lhe pesa, entristece. E quando você tem esse sentimento, tem uma plena certeza de alegria, você é filho de Deus, porque você se importa com as coisas de Deus. Feliz é aquele que teve sua transgressão perdoada, aquele que o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há culpa. E a realidade é, qual de nós, como filhos de Deus, pode dizer que não tem qualquer iniquidade, que não tem nenhuma culpa? Apenas aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo podem ter a sensação de, apesar do pecado, apesar da iniquidade, terem sido lavados, purificados, e completamente perdoados, porque amam e creem no seu Redentor. O Senhor nosso Deus nos chama a crescer em graça, em amor, pela confissão do pecado, pelo impacto que o pecado traz, mas pela certeza que em Jesus Cristo nós somos perdoados. Talvez você esteja nessa manhã conosco, nos visitando, ou seja um simpatizante do Evangelho. Por favor, eu quero que a partir desse salmo você entenda que o pecado é algo grave diante de Deus. O Senhor chama a mim, mas já me chamou outros que estão aqui, mas a você, para que você possa clamar, pedir a Deus o perdão pelas suas faltas, dos seus pecados em Cristo Jesus. Você está diante do Deus Santo, mas há esperança para todo pecador no Senhor Jesus Cristo. Os verdadeiros filhos de Deus, aqueles alcançados pela graça, ouvirão a voz do Senhor, não importa em que momento, confessarão os seus pecados, crerão no Senhor Jesus Cristo e encontrarão o socorro necessário em ocasião oportuna. Finalizando, J.C. Ryle, em sua obra Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, diz: quando fala em um homem que está crescendo na graça, dou a entender meramente que o seu senso de pecado está se aprofundando. A sua fé está se fortalecendo, a sua esperança está cada vez mais esclarecida, o seu amor está aumentando, a sua mentalidade espiritual está se tornando cada vez mais e mais marcante. Você tem essa sensação, esse senso profundo do que é o pecado e de que Deus está disposto, quando nós o buscamos, a nos perdoar? Olhe para o Salmo 32 e veja nele não só o horror do pecado, mas a beleza da graça e do perdão de Deus quando nós o buscamos e confessamos diante dele todas as nossas faltas.